Olá, pessoal. Agora a gente vai falar com a doutora Francine Serpa, que é nutricionista. E a gente vai conversar com ela para saber algumas dicas sobre que alimento ingerir, quais líquidos ingerir com esse calorão que está fazendo. Olá, doutora. A senhora consegue me ouvir bem? Sim, tá perfeito. Tá aí, a doutora Francine já está com a gente no ar e está dizendo que está ouvindo a gente bem. Então vamos prosseguir por aqui. Doutora, a senhora é de Tijucas mesmo? Sou de Tijucas mesmo, moro e trabalho aqui. É aqui de Tijucas, beleza, tá certo. Há quanto tempo a senhora já tem a experiência de ser uma Na nutricionista? nutrição, olha, mais de 15 anos já. Mais de 15 anos de bagagem, que legal. Né? Estamos então com uma pessoa experiente no assunto, né? Doutora Francine, Podemos dizer que o que levou a gente a fazer essa chamada para a senhora, essa ligação, marcar com a senhora essa entrevista, tendo em vista o calorão que está fazendo em Santa Catarina nos últimos dias, né? Que a gente sabe que requer que a gente tome muita água, né? Mas até que ponto esse tomar muita água? E eu já faço uma outra pergunta também na questão do líquido. Quais outros líquidos podem ser ingeridos, a quantidade que pode ser ingerido, além da água? tá. Bom, então quando a gente fala em hidratação, a gente tem uma recomendação, né, da Organização Mundial da Saúde, que é de 35 ml por quilo de peso. Isso seria sem uma perda significativa de líquidos, né? A gente sabe que a gente transpira mais nessa época, principalmente quando a gente está exposto, né, ao sol. Então, essa recomendação ela pode chegar até 50 ml por quilo de peso, quando a gente está nesses períodos mais quentes, e principalmente de exposição, né? Quem faz atividade física, né? Então, pode chegar até 50 ml. Até 50 ml. E eu fiz a pergunta para a senhora, se além de água, né, quais outros líquidos a pessoa pode ingerir também? Tá, então assim, a água tem que ser pelo menos 50% dessa recomendação, né? Então a gente pode complementar com chás, nessa época principalmente os chás gelados, né? Água de coco é bem clássico, né? Porque pelos isotônicos a gente acaba perdendo muitos minerais junto com essa água, e a água de coco ela é bem rica em minerais. Os sucos de frutas também são bem-vindos, né? Principalmente as frutas da estação e as frutas ricas em água. Então, esse consumo de frutas, ele pode ser na forma de suco ou na forma da fruta mesmo in natura. E as melhores opções são melão, melancia, maracujá, limão, a própria pera, maçã, mamão. Então, as frutas mais leves e também que são ricas em água, né? Outra forma também que a gente pode estar repondo, né, são os isotônicos e os soros fisiológicos, os soros naturais que a gente faz em casa mesmo, né, que é água, açúcar e sal. A quantidade desse sal, que é importante, né? É 1 litro de água, uma colher de açúcar e uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. Principalmente quando acontece essas desidratações, né? Quando a pessoa está com vômito, com diarreia. Então, essa é uma recomendação que a gente sugere. Pode comprar já essas misturas prontas, né? Que tem na farmácia, que são já saborizadas, que são mais fáceis de serem até tomadas. Mas para fazer em casa de uma forma simples, 1 litro de água mineral, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. Perfeito. E doutora, quais os alimentos mais indicados nessa época quente do ano? Bom, quando a gente está em alta temperatura, o nosso metabolismo ele diminui, né? No inverno a gente precisa de mais calorias e no verão a gente precisa de uma alimentação mais leve. Então a gente tem que consumir pequenas refeições e refeições mais leves, dando preferência sempre para os legumes, para as verduras cruas, para as carnes magras, para frutos do mar, para frango, para carne vermelha, mais cortes mais magros, devido a muita gordura, fritura, molhos. A gente falou, então, são bem-vindas, né? Sempre fazer pequenas
refeições, evitar um excesso de calorias numa única refeição. Cuidar também com as crianças, com os idosos, que como a gente gasta menos caloria, eles tendem a sentir menos, né? Ficar um período muito longo sem comer. Então, para a gente evitar também uma hipoglicemia, sempre estar ofertando, né? Lembrando a criança. Tem criança que já é mais comilona, que já lembra de comer, mas tem criança que prefere brincar, que vai para o mar, que vai para a piscina, que vai brincar com os amigos e esquece, né? Como não tem tanta fome, esquece de comer. Então, tá sempre ofertando pequenos lanches aí durante o dia. E lembrar também da hidratação, principalmente desse grupo, né? Que eles perdem mais água também. Eles têm mais água e eles acabam perdendo e desidratando mais do que um adulto também saudável. Doutora, e nesse momento, nessa temperatura que a gente está passando, né? Se uma pessoa tem algum problema, o que ela deve fazer? Bom, então a gente tem que cuidar. Agora tem uma época aí que aconteceu muita virose, né? E uma época também muito comum de acontecer as intoxicações alimentares, justamente pela temperatura alta. Então, as bactérias, os fungos, os vírus, eles se proliferam muito mais rápido nas altas temperaturas. Então, a gente tem que cuidar muito com o que come, aonde come, né? Alguns alimentos mais suscetíveis aí à intoxicação alimentar são os peixes crus, as carnes mal passadas, o frango mal passado, a carne de porco, longa exposição, então buffets, né? Quando a gente vai num restaurante que é buffet, ou o pessoal que está viajando, que está em navio, que está em resorts, que aquela comida fica exposta durante muito tempo, cuidar então com esses alimentos e principalmente esses alimentos de origem animal. Os ovos, a gente sabe muito da salmonela, né? Então, cuidar com os ovos crus, as verduras mal higienizadas, né? As verduras cruas mal higienizadas. Em casa, a gente consegue ter um controle um pouco maior, mas restaurante, quando faz numa larga escala, nem sempre é um alimento seguro para estar consumindo naquele momento ali. Principalmente esse grupo que a gente falou das crianças, das grávidas, dos idosos, que qualquer intoxicação alimentar para esse grupo pode se tornar mais grave, né? Eles têm uma imunidade um pouquinho mais debilitada. Tá certo, doutora. Algo mais que a senhora poderia acrescentar para a gente relacionado a isso, a temperatura e a alimentação adequada? Então, sobre essa parte de intoxicação alimentar, um cuidado, né? Sempre nos primeiros sintomas de uma intoxicação alimentar, já observar, então, quais são os principais sintomas? Dor abdominal, febre, muitas vezes febre alta, diarreia, vômito, fraqueza. Quando a gente deve buscar ajuda, né? Se for uma intoxicação leve, se os sintomas não forem muito graves, se durarem pouco tempo, o soro, aquele sorinho que a gente falou, soro caseiro, bastante água de coco, né? Hidratar bastante, porque ao mesmo tempo que a gente está perdendo, a gente precisa repor, né? Esse líquido e esses sais minerais. Uma alimentação leve, né? Bastante carnes magras, como a gente falou, frutas, verduras cozidas de preferência, evitar as cruas, né? Numa intoxicação alimentar. Sempre repousar, tentar ficar em casa, né? O corpo, para se reestabelecer, ele precisa do repouso. Então, é importante também tentar ficar em casa, descansar e se hidratar bem. Quando isso começa a ficar um pouco mais grave, quando a pessoa começa a ficar muito fraca, que tem sinal de desidratação, ou que está vomitando tudo, né? Às vezes até água, às vezes até o próprio líquido a pessoa vomita, a febre muito persistente, muito alta, aí sim procurar um posto de saúde, um hospital e tentar repor isso através de outras formas, né? Tá certo, doutora. Muito obrigado aí pela participação da senhora aqui conosco. Eu gostaria que a senhora desse o endereço aí, né, do consultório da senhora e o telefone para contato para as pessoas se precisarem do seu serviço de nutricionista. Obrigada. O consultório fica no edifício Paris, na rua 13 de maio, fica logo atrás do coque pequeno, aqui do coquinho. E o telefone é 48 984 19 75 14. Tá certo, tá aí. Eu conversei com a doutora Francine, né? Francine Serpa, é isso?
Francine Serpa, né? Que é nutricionista aqui em Tijucas, trazendo para nós dicas importantíssimas relacionadas às temperaturas altíssimas que a gente tem vivido nos últimos dias. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Espero entrevistar a senhora aqui em outra entrevista. Claro, fica à disposição quando precisar. Tá ok, muito obrigado. Tchau, tchau. Tá aí então, nós conversamos com a doutora Francine Serpa, ela que é nutricionista aqui em Tijucas, com a experiência de 15 anos de carreira, né, na área. Então, trouxe aí informações importantíssimas para todos nós, para todos vocês que nos acompanham. Vamos cuidar aí com esse calorão e nos hidratar, né? Produção, põe para nós aí um break, né? Vamos a um rápido intervalo aí, FECOM, e nós já voltamos.